Olá, bem-vindos ao Diário Esportivo nesta segunda-feira, dia 4 de setembro de 2017. Estou aqui nas presenças do editor Ângelo Verotti e do repórter Anderson Fattori. Tudo bem com vocês? Tudo bem, prazer estar aqui novamente. Tudo certo. Maravilha, então vamos aos destaques do programa de hoje. Esporte Clube São Bernardo vence Taquaritinga e está a 2 passos da Série A3. São Caetano empata enquanto Água Santa vence pela Copa Paulista. Brasil encara a Colômbia nesta terça-feira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Bom, vamos começar então o programa de hoje falando a respeito da vitória do Esporte Clube São Bernardo e a consequente classificação para a semifinal do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. O Cachorrão fez 1-0 no Taquaritinga, né, Angelão? Gol do artilheiro Felipinho, mas não foi fácil, né? Um jogo que o São Bernardo precisou superar a expulsão do Eric logo no começo da partida e só aos 26 do segundo tempo, né, conseguiu marcar o gol que concretizou essa ida às semifinais tão pertinho da Série A3. Foi uma classificação mais do que merecida do Esporte Clube São Bernardo, até pela campanha que ele realizou durante a competição. Mas ontem, né, nesse domingo, foi um sufoco desgraçado, né? A expulsão do Eric logo aos 15 minutos até destabilizou a equipe, mas emocionalmente ali deu uma... Pelo menos na parte da torcida deu uma quebrada geral, né? Porque você imagina, a equipe estava criando bem, estava buscando o gol, mas estava tendo dificuldade para furar a marcação do Taquaritinga. Perde um jogador ainda expulso. Pô, qualquer um podia imaginar, agora a casa caiu, mas os caras não, os jogadores se superaram, conseguiram buscar uma... O time continuou no primeiro tempo ainda criando algumas oportunidades, no segundo tempo chegou ao gol após um rebote do Genilson, né, que acabou dando um rebote, o Denis foi lá, fez o gol, e ainda assim o Taquaritinga não se entregou não. O São Bernardo conseguiu uma classificação heróica, pode-se dizer assim, e agora 2 passinhos aí para conseguir esse acesso, né? A gente vai falar do Mauaense ainda, pena que o Mauaense também não está nessa, mas o São Bernardo, o Esporte Clube São Bernardo, pela campanha que fez na primeira fase, claro, acabou perdendo ali na última rodada, ele acabou perdendo a liderança, mas pela campanha que fez nesse campeonato inteiro, é merecedor desse acesso, viu? Assim como os outros também são, mas vamos torcer pelo São Bernardo. É verdade, na noite desse domingo eu conversei com o presidente Felipinho Shade e ele estava muito feliz, né? Principalmente pela forma como a cidade abraçou o Esporte Clube São Bernardo, presença do prefeito Orlando Morando, secretário Alex Monhon, diversos vereadores lá no estádio do Baetão acompanhando essa partida, que teve também uma boa presença de público, né? Eu acho que é muito importante esse resgate do Cachorrão, né, Ângelo? É muito importante, para a cidade. A administração anterior, né, citando o partido que também não tem nada a ver com isso, acabou meio que deixando o Esporte Clube São Bernardo de lado. Aliás, não foi só a última, não. As anteriores também deixaram o Esporte Clube de lado. O Tigre foi adotado pela cidade e assim no clube mais recente, o Esporte Clube São Bernardo com mais de 60 anos de clube, então eu acho que tem espaço para todos ali em São Bernardo. São Bernardo é uma cidade muito grande, uma cidade muito forte na parte esportiva, então cabem 2 equipes ali, o Esporte Clube São Bernardo e o Tigre nas divisões do futebol brasileiro, né? E garantindo esse acesso ainda acho que é muito maior, né? A possibilidade do São Bernardo crescer, de conseguir apoio, não só da prefeitura, mas apoio privado também, que isso aí é essencial no futebol de hoje em dia. Isso aí vai crescer muito mais, né? É torcer por esse acesso aí, chegar na 3 e vai certeza que vai conseguir apoio privado e vai conseguir uma pessoa de destaque no futebol aqui da região, né? Merece esse espaço, né? O Esporte Clube São Bernardo, assim como o Mauaense também merece, né? E pena que o Palestra também já não está mais atuando profissionalmente, pelo menos nas categorias profissionais, né? Então é uma pena, mas vamos torcer agora para esse Esporte Clube São Bernardo chegar a esse acesso aí. É verdade. Antes de eu chamar o comentário do Fattori, vamos ouvir um áudio que o atacante Felipinho enviou pra gente. Ele que iria estar presente aqui, mas acabou marcando um treino pro mesmo horário da gravação do programa. Escuta aí o que o atacante Felipinho mandou, tanto pro espectador aí do Diário Esportivo, quanto uma previsão também do que virá na semifinal contra o Osasco Futebol Clube. Escuta aí. Boa tarde a todos do programa, a todos que estão assistindo. Infelizmente não pude estar presente hoje no programa, porque hoje se inicia mais um dia de treino e os horários infelizmente não bateram, né? Mas agradeço o convite e quem sabe em outra oportunidade posso estar comparecendo aí no programa. E falando sobre a nossa classificação ontem, cara, foi sofrido, mas foi do jeito que imaginamos que iria ser, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, subimos mais um degrauzinho. Agora vamos trabalhar forte a semana, com humildade, e vamos chegar forte nessa semifinal, né? Igual vimos no campeonato todo.
Claro, né? Sempre respeitando o nosso adversário, mas não podemos deixar de se impor dentro de campo, porque só nós sabemos o quanto estamos ansiosos e querendo esse acesso. Fizemos um belo campeonato, não podemos deixar essa oportunidade escapar logo agora, que estamos tão perto, né? Então eu e meus companheiros vamos tentar manter a calma, porque a ansiedade tá demais, né? Mas creio que vai dar tudo certo e no final de tudo vamos sair felizes, sorrindo para comemorar com a nossa família. E só temos que agradecer a Deus por ter chegado aonde chegamos, mas creio que vai dar tudo certo no final de tudo. Bom, então aí as considerações do Felipinho, artilheiro da segundona com 13 gols. O gol marcado pelo Denis, né? O gol contra o Taquaritinga, como o Angelão disse, marcado então pelo Denis. Fatori, o que dá pra dizer em cima do que o Felipinho acabou de falar? E também sobre esse jogo, né, contra o Osasco. A federação define nesta segunda-feira, né, datas e horários dos confrontos. O primeiro jogo em Osasco, o segundo em São Bernardo. Fala um pouquinho então, enfim, fala o que você quiser aí do Sport Clube São Bernardo. O Osasco se mostrou um time interessante, conseguiu despachar Mauaense, que também vinha fazendo uma boa campanha. Eu acho que esse São Bernardo tem que estar alerta. É uma final, na verdade, por mais que seja semi ainda, é o que vale nessa competição, sem dúvida é o acesso. A diferença de uma Série A3 para uma segunda divisão é enorme, é outro nível. A segunda divisão é semi-profissional, é profissional, mas tem muitos times ali, praticamente amadores, que jogam a segunda divisão, e na 3 não. Já é um profissionalismo, então a diferença de investimento, de infraestrutura, para você conseguir um patrocinador, com certeza é muito maior. Então, assim, o São Bernardo joga nessas dois próximos jogos aí, é uma temporada. Seguramente, acho que é dessa forma que o time está encarando, não tenho dúvidas disso. Agora, assim, é uma vantagem muito grande decidir no Baetão. Acho que o EC tem feito a lição de casa no seu estádio, a gramado sintético, um pouco menor de dimensões, a torcida indo também gera uma pressão em cima do adversário. Então é começar agora essa decisão em Osasco, tentar de repente segurar um 0-0 lá, segurar o jogo, segurar o Osasco, jogar no erro do Osasco e trazer a decisão para o ABC, conseguir se classificar. Acho que, como o Ângelo disse, o EC merece pelo tudo que fez desde o começo da competição. Me parece um time bem equilibrado, o técnico tem o time bem nas mãos, perdeu quando pôde, soube também ali mostrar poder de reação logo depois de derrotas. Então tem tudo aí o EC para confirmar a classificação e colocar mais um time do Grande ABC na primeira divisão, né? Que a gente sabe que a 1, a 2 e a 3 é considerada a primeira divisão e a segundona é onde está o São Bernardo hoje. Né? É verdade. E o jogo do São Bernardo vai ser contra o Osasco, porque, como o Fatori mesmo disse, o Osasco mandou a locomotiva de volta para casa. O Mauaense acabou derrotado lá em Osasco na sexta-feira por 3-0. O Mauaense chegou com a vantagem de 1-0, podia até empatar o jogo, mas acabou infelizmente derrotado por 3 gols do Marreta, Angelão. Não teve, dessa vez o Mauaense não teve aquela sorte toda, né? O time veio fazendo uma boa campanha, assim como o São Bernardo fez. O Mauaense deu na segunda fase principalmente, dava chegou a dar uma osciladinha ali, pelo menos não, foi na primeira fase, desculpa, na primeira fase. Chegou a dar uma oscilada, não foi como o Sport Clube São Bernardo, mas foi passando, entendeu? Chegou a ganhar aqui, né? Ganhou aqui o primeiro jogo, deu a esperança para nós, não nós torcedores, mas nós, também torcedores também da Mauaense, acho que fazem uma parte da imprensa, né? Deu aquela expectativa de que o time fosse conseguir passar pelo Osasco, mas acabou tomando uma chocolatada lá. É briga de cachorro grande agora, né? Não tem muito o que falar, né? Todo mundo querendo, os últimos 2 passos para conseguir o acesso, então não tinha muito o que falar. Infelizmente, para o Mauaense, a temporada acabou por aqui, né? Verdade, o Mauaense, que tinha diversos jogadores emprestados também de vizinhos da região, né? Alguns do Santo André, como o caso do goleiro Hugo, né? Fatori, se eu não me engano, acho que o Hugo estava lá, o Alex Meia também estava lá no Mauaense. Infelizmente, o Mauaense acaba agora eliminado e, enfim, pensar agora em 2018, né? Exatamente, ficar com aquele gostinho que faltou muito pouco, né, para subir, mas realmente a Mauaense oscilou muito mais do que o EC. Depois da vitória com a América lá em Rio Preto, que todo mundo já imaginava que ali seria o fim do caminho para a Mauaense, a expectativa é que tivesse uma sobrevida e não tinha não teve a mesma tranquilidade que teve o EC durante a campanha. Então acho que essa oscilação mostrou isso nesse jogo contra o Osasco, ganhou em casa, depois perdeu de 3, né, talvez
perdeu um pouco o jogo ali, perdeu um pouco o controle, o domínio da partida. E nessa divisão aí, nessas fases da eliminatória, isso é fatal. Você tem que ter o controle do jogo, você tem que saber administrar o resultado. E talvez tenha faltado isso para o Mauense. O time é jovem também, isso é muito comum de acontecer. É uma pena, poderíamos aí ter de repente uma semifinal regional e um time já garantido na 3, né? Mas uma pena que agora vai ser consiga vingar a Mauense, né? É verdade. E só para constar, a outra semifinal vai ser entre Mantiqueira e União Mogi. E engraçado que as semifinais acabaram formadas por times dos dois grupos, dos mesmos grupos da primeira fase, né? O Sport Clube São Bernardo estava no mesmo grupo do Osasco, enquanto o Mantiqueira estava no mesmo grupo do União Mogi. Essas equipes então se enfrentam nas semifinais. Duas acessam a Série 3 de 2018. Tá certo? Encerrado o assunto segundona, vamos falar também de Copa Paulista, que teve mais uma rodada neste fim de semana. Os dois times da região estiveram em ação e o São Caetano empatou por 1-1 com a Portuguesa no Anacleto Campanella. Lusa, líder do grupo, um ponto à frente do São Caetano, né, Angelão? Lusa já garantida na segunda fase, São Caetano muito perto. Foi um jogo que aparentemente as duas equipes ali estavam com mais medo de perder do que com vontade de ganhar, né, cara? Um jogo feio, um joguinho feio, estava acompanhando aqui da redação pela internet. Que joguinho feio que São Caetano e Portuguesa protagonizaram. Mas o importante foi que a Portuguesa se garantiu, já o São Caetano um empate agora diante do Nacional, o Nicolau Laion já garante a equipe também na segunda fase. O São Caetano é aquela equipe forte, eu continuo falando que é a equipe que para mim, junto com o Água Santa, um pouquinho mais ali atrás do Água Santa, são as equipes que vão brigar por esse título, né? Tem muita chance de brigar por esse título ali, mas chegar mesmo. Mas o São Caetano ficou devendo nessa rodada. O São Caetano tinha apresentado as últimas duas com goleadas. Dessa vez em casa, o São Caetano deu uma rateada, pode dizer assim. O time não se acertou, o ataque dessa vez ficou devendo, entendeu? Foi um joguinho bem feio. E a Portuguesa também, mesmo com o Marcelinho Paraíba ali comandando, mostrou que também não estava muito disposta a muita coisa não. Conseguiu um resultadinho bom aqui para ela, um resultadinho que interessava e conseguiu já a classificação. Vamos ver para a sequência da competição agora como é que fica, mas o Português também é um time de tradição, é um time que, apesar dos últimos rebaixamentos, né, da série de rebaixamentos, é uma equipe que tem tradição no futebol brasileiro e também sabe levar essas competições, né? Mas foi um joguinho que eles ficaram devendo. Verdade, um duelo de líderes, Fattori, e um duelo de dois times que despontam como favoritos a esse título da Copa Paulista, né? É verdade, acho que é complicado você exigir num jogo como esse, tanto de Português quanto de São Caetano, porque, como o Ângelo disse, a derrota seria muito prejudicial, porque o São Caetano poderia passar a Portuguesa, né? Se a Portuguesa tivesse vencido o jogo, e a Portuguesa poderia abrir 4 aí de vantagem para o São Caetano. 4-5, né, de vantagem para o São Caetano. Então, assim, fica esse jogo meio que com medo mesmo de perder, mas é um jogo de dois times que certamente vão... a Portuguesa já está, o São Caetano certamente estará também na próxima fase, e é mais um jogo para você estudar o adversário, conhecer as armas que o adversário tem, e eu não tenho dúvida que São Caetano e Portuguesa devem avançar aí na competição. A gente sabe que tem outros times no interior aí jogando bem, no caso de Ferroviária, 15 de Piracicaba, Mirassol. A Copa Paulista está se desenhando aí para ter uma reta final aí bem interessante. Alguns clubes que pouca gente apostava, o próprio Nacional, né, que vem fazendo uma boa competição, vai dificultar bastante para o Água Santa. O Santos B, que também subiu de produção nas últimas rodadas. Então a Copa Paulista está se desenhando para uma reta final bem interessante. É verdade. E o Água Santa, citado pelo Fattori, venceu na rodada, né? Reencontrou o caminho das vitórias aí, depois de 3 jogos sem vencer, né, Angelão? E agora venceu o Taubaté por 2-1 e acessou ali o G4 novamente, está na 3ª posição. O Água Santa, a gente falava desde o início da competição que também era um time que, assim como o São Caetano, brigaria por esse título, né? Teve alguns problemas, está tendo ainda, né? Problemas com lesões e até suspensão de jogador também na partida, né? Acabou tendo os desfalques. Isso aí deu uma pegada, está dando um certo trabalho para o Jorginho, mas o Jorginho é um treinador experiente, o Jorginho está sabendo trabalhar esse grupo, mesmo com essas adversidades, que não tem jeito, não tem como você esquecer isso, né? E voltou a vencer. Acho que são 4 jogos, se não me engano. São 4, né? Porque teve o empate contra São 4 jogos depois. Jogo contra o São Caetano, né? Na semana passada. Que o Água Santa conseguiu esse resultado. Está em 3º lugar, até beneficiado pelo empate do Santos. E está na briga ali também. Então está na zona de classificação já, também acho que passa. Vamos ver como é que vai ser para as próximas fases. Voltando os jogadores que estão contundidos, acho que dá muito mais material, muito mais qualidade para o time do Jorginho, né? E para poder brigar assim, com a Portuguesa e o São Caetano por esse título da competição.
Mas o Água Santa vem no esquema da Mauense, digamos assim, como a Mauense alternou aqueles bons e maus momentos, o Água Santa está fazendo assim também na Copa Paulista, entendeu? Mas vamos torcer pelo menos pro estado do Água Santa ser melhor que o da Mauense, né? É verdade, Mauense, que se não me engano agora tem a Portuguesa Santista pela frente. A receita que o São Caetano usou há 2 rodadas quando enfrentou justamente Taubaté e Portuguesa Santista, o Água Santa tem que usar agora, Fattori, vencer os 2 lanternas para somar ponto ali na frente? Não pode bobear nesses jogos, né? Com certeza. Fez a lição de casa, sofreu para ganhar Taubaté, fez a lição de casa e agora é partir para cima da Portuguesa Santista, que já está eliminada, praticamente já largou a competição, está apanhando de todo mundo e o Água Santa não pode desperdiçar esses 3 pontos, serão fundamentais. A briga está bem acirrada ali para essa 3ª e 4ª posição do grupo e é mais do que fundamental que o Água Santa faça valer sua melhor categoria, seu elenco mais qualificado. A gente sabe que esses jogos aí, às vezes, acabam se tornando difíceis justamente pela ansiedade de fazer o gol, de sair na frente do placar, mas eu acredito que o Água Santa tem todas as... O Jorginho é muito experiente, ele vai saber conduzir o time e o time tem que ser também experiente o suficiente para conseguir levar esse jogo aí, conseguir os 3 pontos e encaminhar bem a classificação. É verdade. Bom, é isso aí. Então, fechado o assunto futebol regional, vamos falar um pouco de seleção brasileira, né? Que nesta terça-feira enfrenta a Colômbia pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia. O Brasil já classificado, o Angelão fez 2-0 no Equador semana passada, agora pega a Colômbia em mais uma oportunidade do Tite enfrentar um adversário qualificado e poder fazer alguns testes, quem sabe, né? O principal da seleção agora é fazer testes, né? Está classificado matematicamente desde a rodada anterior. A seleção com o Tite são 9 jogos, 9 vitórias, não há algo que se falar, né? Não há algo que se contestar. Então o importante é fazer testes agora para definir o grupo que vai para a Copa do Mundo, né? Quanto antes ele definir e para poder depois trabalhar esse grupo mais, preparar esse grupo mais para a Copa vai ser essencial. A Colômbia é a vice-líder, mas está a 11 pontos da seleção brasileira, então você vê a diferença do futebol brasileiro, pelo menos nesse momento, né? O futebol é muito momento, nesse momento a diferença do futebol brasileiro, não só para o colombiano, mas para a América do Sul, inclusive a Argentina, que também está naquele sufoco para ver se classifica, ainda não está na zona de classificação, né? Está na zona de repescagem. Então é uma possibilidade que a gente tem que fazer isso mesmo, faz testes, claro, sempre mantendo ali pelo menos 70% do time titular, acho que é o essencial, e você vai mudando alguma coisinha, e durante o jogo você vai alternando, né? Mas para titular pelo menos 70% a gente deveria manter ali. Vai fazendo os testes, vai acertando essa equipe, e eu acho que o Brasil vai chegar muito, muito forte na Copa, não estamos que vai ser campeão, mas o Brasil com essa preparação que o Tite tem feito, e com essa nova filosofia da seleção, o Brasil chega muito forte. O jogo com a Colômbia nesta terça-feira, fica difícil você apostar em resultado, mas pelo futebol que o Brasil tem mostrado, acho que o Brasil leva. O duelo do líder e vice-líder. Pode ser que a Colômbia ganhe, mas pelo que o Brasil tem apresentado nos últimos jogos, ou desde o comando que o Tite assumiu a equipe, o favoritismo é todo brasileiro, né? Tem que ver se os colombianos não vão partir para agressão, né? Um futebol mais violento, né? É verdade. Mas eu acho que é um jogo que ganhou muita rivalidade, né? Muito acirrado nesses últimos tempos. Desde né? a Copa do Mundo, né? Desde a contusão do Neymar, né? Então então se o Brasil fazer uma grande exibição, um resultado adverso também não vai ser os piores, né? Vai só tirar a invencibilidade do Tite nas eliminatórias. Mas eu acredito que a seleção brasileira ganha esse jogo, nem que seja por 1-0, 2-1, placar assim mais ou menos. É verdade. O Brasil que não vai poder contar com o Miranda nem com o Marcelo, né? O Tite fez convocações para o lugar de ambos, trouxe o Gemerson e também, qual foi o lateral? O Alexandre, é verdade. Mas devem jogar o Thiago Silva na zaga e o Felipe Luiz na lateral esquerda, Fattori. O que você acredita que vai acontecer nesse Brasil-Colômbia? Eu sei que acertou o resultado de Brasil e Equador, né? O Tite, eu acho que contra o Equador ele já queria dar uma testada no time, mudar alguma coisa, só que essa história do 100%, de jogar em casa, a torcida tá lá, retomada da confiança, que a gente sabe que ficou muito abalado nos últimos anos, eu acho que o Tite preferiu manter o time titular, fez um jogo muito tranquilo, ganhou do Equador com muita tranquilidade. O Equador praticamente não deu um chute no gol. Foi difícil de conseguir ultrapassar a retranca do Equador, mas em termos de jogo, o Brasil correu pouquíssimos riscos, e isso que é importante. E acabou ali na qualidade individual de um ou outro jogador, acabou fazendo os gols. Contra a Colômbia, eu já acho que aí ele já está mais tranquilo, mais, digamos assim, sem o peso nas costas e vai testar. Ele já deixou claro ali, óbvio que o Miranda e o Thiago Silva já é uma posição ali que ele já definiu o substituto, o Felipe Luiz na esquerda também, como você disse. Me parece que ele entra com o Fernandinho na vaga do Casemiro para testar uma saída de bola um pouco mais
rápida. O Casemiro, ele tem uma cadência, ele tem um bom passe, mas o Fernandinho me parece que ele é um pouco mais rápido nessa saída, talvez é isso que ele esteja testando. E também o Firmino na vaga do Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus é indiscutível titular, só que também ele deve testar o Firmino de alguma forma. O Firmino, eu acho que ele é menos 9 do que o Gabriel Jesus, ele é mais ponta do que o Gabriel Jesus. Então precisa ver o que ele está pensando com essa nova formação. Felipe Coutinho me parece que continua no banco, pelo que ele treinou, né? É um jogador que todo mundo queria ver, porque ficou muito tempo sem jogar, entrou e decidiu o jogo praticamente contra o Equador. O William é mantido. Então, eu acho que a tendência é que ele faça as 3 alterações durante o jogo e coloque aí, mude um sistema, de repente trazer um sistema um pouco mais defensivo para ver como se comporta o time, tirando o Paulinho, colocando, de repente, Casemiro e Fernandinho juntos. Porque é isso que ele precisa agora, saber como a seleção vai se comportar em situações normais de jogo. Porque na Copa do Mundo a gente sabe que não dá para esperar 100% na Copa toda. Então, em alguns momentos ele vai ter que jogar mais fechado, em alguns momentos contra as seleções mais fracas ele vai ter que abrir totalmente o time, talvez sem volante mesmo, jogar com o Renato Augusto de volante, como ele já fez. Então, acho que esses jogos servem para isso. O resultado, o torcedor vai ter que entender, se o Brasil não ganhar o jogo ou perder o jogo da Colômbia, é totalmente natural. A Colômbia é o melhor depois do Brasil, então é totalmente natural que a Colômbia possa vencer o jogo, está jogando em casa, está pressionada, precisa ganhar para se manter ali em segundo, para ratificar também sua vaga, sua ida à Copa do Mundo. Então eu acho que o Brasil vai ter muita dificuldade, é difícil falar em placar nesse sentido de eu acertei contra o Equador, eu acho que por essas mudanças não dá para saber como o Brasil vai jogar, mas eu tô achando que a Colômbia tira esse 100% do Tite, acho que acaba ganhando o jogo. Então vamos esperar, né, o jogo nesta terça-feira, às 17h30, o jogo lá na Colômbia. Vamos então aguardar para ver aí se o fator acerta, se o Tite mantém os 100% ou não. Segunda-feira que vem a gente cobra dele esse resultado. Bom, e vamos encerrar o programa de hoje falando de Fórmula 1, né? A gente teve o Grande Prêmio de Monza, vitória de Lewis Hamilton, dobradinha com Valtteri Bottas, Sebastian Vettel na terceira posição. Situação que muda, né? O Hamilton reassume a ponta do campeonato, Angelão. O Hamilton reassume, a corrida não foi daquelas coisas maravilhosas, né? Coisa que infelizmente a Fórmula 1 tem perdido muito um pouco da emoção. E até acho que também nós brasileiros nos acostumamos a ver só pilotos tops correndo, e somente com Piquet, com Senna, né? Até ficar repetindo isso, mas aí depois vimos Rubinho e Massa que foram bem, mas não trouxeram o que a gente queria, então nós somos mal acostumados, o Brasil acabou mal acostumado. E agora tivemos o Brasil ali, o Massa meio que se arrastando, né? Pelo menos essa briga entre o Vettel e o Hamilton dá uma animada na Fórmula 1. O campeonato super disputado, não dá para dizer que não, agora 3 pontos de diferença favorecendo ao Hamilton. Eu acho que nessas últimas 5 ou 6 corridas que tem ainda vai estar muita disputa. Acho que vai ser, das últimos mundiais, vai ser o mais equilibrado, pelo jeito, pelo que está se desenhando até agora, nesse mundial. Nós vamos ver uma disputa até a definição do título. Não dá para apostar ninguém, experiência os dois têm, campeões os dois são. Então agora é ver quem vai se dar bem nisso daí, né? Torcer pro Massa dar uma reagida, conseguir alguns resultados melhores, e para que ele continue na Fórmula 1 no ano que vem, senão o Brasil acho que vai ficar órfão, né? O Brasil vai acabar ficando órfão, e para ver o que vai dar. Mas eu acho que pelo menos a briga do Vettel com o Hamilton tá dando uma animada na temporada. É verdade, o Massa, que é apenas 11º colocado no Mundial de Pilotos, né? Ontem, se não me engano, ficou ali na 8ª posição, atrás do Stroll, né? Do companheiro de equipe, teve 2 toques durante a prova, mas acabou permanecendo na corrida, né? Conseguiu permanecer na corrida, com reclamação do Max Verstappen, que foi um dos que chocaram com ele, sem motivo para tanta reclamação. Mas o Brasil está devendo ainda, né? É verdade. Vamos ver se o Massa segue na Fórmula 1 no ano que vem, né? Ele que já tem tudo meio gatilhado para migrar para a Fórmula E, né? Fórmula E vai ter uma etapa em São Paulo em 2018, né? A confirmar aí o local certinho. Deve ser, assim como a Fórmula Indy, ali próximo do autódromo do Sambódromo do AMB, e o Brasil que pode ter aí talvez o Sérgio Sete Câmara ou talvez o Pietro Fittipaldi num futuro muito próximo na Fórmula 1, né? Então é o futuro do automobilismo brasileiro aí, também não tão forte quanto antigamente, mas com presença, pelo menos, quem sabe aí numa equipe um pouco menor, mas seria realmente muito importante ter alguém levando a bandeira brasileira, continuar mantendo, né? Ela tremulando na Fórmula 1. Mais suas considerações, Fattori, desse GP de Monza de Fórmula 1? Eu acho que o resultado já era esperado. A gente sabe que o Hamilton tem um melhor carro para provas
onde o carro pode se desenvolver, né? O Vettel estava em casa, aliás, espetáculo a torcida italiana, e como eles são apaixonados por Fórmula 1 e pela Ferrari, mesmo com o terceiro lugar, a torcida invadiu ali a área do pódio, uma imagem espetacular, e o Vettel, ao mesmo tempo que ele está meio constrangido porque ele não ganhou, mas ele sentiu que ele deveria retribuir ali, naquele momento, a paixão da torcida naquele momento. E assim, o campeonato é hiper equilibrado, acho que só vai ser definido mesmo na penúltima prova. Eu acho que os dois aí estão conseguindo alternar bons momentos, né? Eles estão mantendo uma regularidade, mesmo quando não ganha, fica ali em segundo, terceiro, dificilmente bate ou quebra. Então isso é importante para o campeonato. E agora vamos ver nas próximas etapas como os carros, porque assim, hoje em dia a Fórmula 1, o carro, eu diria que é 60%, 70% da prova, né? Depende da prova, do jeito do circuito, o carro, o piloto, ele não consegue, mesmo que ele seja melhor, ele não consegue. A prova disso é Alonso, espetacular piloto que não consegue bons resultados porque o carro não ajuda, não dá condição a ele de buscar algo melhor. E o Vettel e o Hamilton, a mesma coisa, mesmo que eles tenham condição, se o carro perde de reta ou é bom num circuito mais travado, acaba não conseguindo tirar do carro. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas o importante é isso que o Ângelo falou, ter uma competição mais equilibrada, que dê essa emoção para o final. As últimas temporadas aí abria 40, 50, 60 pontos, perdia um pouco de graça, né? E vamos torcer para que seja assim até o fim. É verdade, Monza aqui é um circuito que você completa uma volta com 80%, né, do tempo com o pé embaixo, então deve ser incrível, né, pilotar em Monza. E o próximo, se eu não me engano, acho que é o GP de Singapura, né, mas aí agora acabou a temporada europeia, agora o Tour da Fórmula 1 volta agora para outros continentes, começando por Singapura, se eu não me engano, a próxima etapa. Tá certo? Dia 17. Bom, dia 17? 17 de setembro, então, GP de Singapura de Fórmula 1. Bom, então, destaques finais do Diário Esportivo de hoje, Angelão? Lembrando que o brasileiro retoma, né, depois dessa parada de quase 2 semanas por causa da seleção brasileira, e também com final de Copa do Brasil no meio da semana que vai ter agora. Então, destaque para o clássico entre Corinthians e Santos, domingo na Vila. Corinthians agora vai precisar desse resultado, não pode mais bobear, já que o Grêmio ganhou no final de semana e diminuiu para 7 pontos a vantagem. Então, vamos ver se o Brasileirão voltando aí. Fattori? Vamos ficar na expectativa aí para a definição dos jogos do EC e Osasco. Torcer para que a torcida possa fazer a diferença a favor do EC no primeiro jogo em Osasco, e que possa ir até lá. Acho que é importante mostrar para o time que a cidade está junto, como a gente bem falou aqui, e torcer para essa definição e que o EC consiga trazer o resultado aqui para São Bernardo, né, trazer um resultado bom para São Bernardo para poder definir a vaga aqui na ABC. Verdade, reitero as palavras do Fattori. Muita força aí para o pessoal do Esporte Clube São Bernardo que consiga realmente fazer um bom serviço lá em Osasco e depois garantir a vaga aqui. E mandar um abraço para o pessoal lá de Diadema, que me recebeu tão bem semana passada, o pessoal da equipe Bobobox, a Danúbia, campeã paulista aí de peso médio, o William também, peso leve também, outro campeão paulista. Um abraço a ambos, um abraço Bobô, obrigado pela recepção, muito boa sorte a vocês. Bobô que defende aí também o título brasileiro em novembro, pode contar conosco aqui do Diário, boa sorte, fiquem com Deus, boa semana a todos, o Diário Esportivo fica por aqui, continuem acompanhando a gente pelas redes sociais e também pela nossa edição impressa, interaja conosco nas redes sociais, nosso Instagram é @esportesdgbc, nosso e-mail diarioesportivo@dgbc.com.br, tá certo? Semana que vem a gente tá de volta com muito mais notícia da região, do Brasil e do mundo. Um grande abraço a todos, valeu, tchau!